13ª Semana de Ciências Sociais, ela tem vários aspectos que poderiam ser ressaltados, mas eu não vou me prender, eu vou me estender primeiro porque a gente já está com uma série de atraso na programação. Eu gostaria de, antes de fazer uma espécie de contextualização rápida do momento em que essa semana ela se realiza. Inclusive, as condições que a gente está realizando essa semana são bastante elucidativas do momento em que nós estamos vivendo na universidade. Eu diria, para ser bem sintético, que essa semana ela acontece num momento em que está acontecendo uma série de transformações, está em curso, na verdade, uma série de transformações no âmbito das universidades brasileiras, transformações essas que são prenúncios de mudanças, de alterações profundas no que se relaciona às relações de poder no interior da universidade, na carreira docente e também nas formas de financiamento da universidade. Eu digo isso porque, nesse contexto, as ciências sociais, as ciências humanas e as ciências sociais são as primeiras áreas científicas que são afetadas de forma mais dura no interior desse contexto. As formas de financiamento da universidade, elas atingem inicialmente, primeiramente, esses setores, considerando o bloqueio de recursos públicos, considerando o que eles chamam de contingenciamento de recursos públicos. O curso de Ciências Sociais chega aqui há mais de 30 anos. Ao longo desse tempo tem cumprido um papel importantíssimo na formação de quadros, na formação de pesquisadores, ao longo desse tempo, que tem atuado em várias esferas do Estado e da sociedade civil. Então, você pode encontrar sociólogos na área de saúde, na área do direito, em várias áreas atuando, na área da docência, na área ligada à questão da educação pública. Em outros setores da sociedade civil, que tem a ver com as lutas transversais de gênero, ambiental, ou outra forma. Quase que o curso tem cumprido um papel, uma função social de relevância bastante positiva para a sociedade. Mas esse quadro que a gente está desenhado para a universidade, de uma certa forma, ele se coloca numa situação de depreciação, de modo geral, dos custos das universidades brasileiras, em especial dos custos das áreas de ciências humanas, que também afeta um pouco o espírito do fazer acadêmico, fazer universitário. Afeta no sentido, às vezes, de mesmo trazer uma certa angústia por parte dos profissionais, dos professores e por parte dos alunos. Eu estou ressaltando isso para justamente enaltecer o trabalho que foi desempenhado para a realização dessa semana por parte dos alunos, especialmente do Centro Acadêmico de Ciências Sociais e também dos professores que compuseram uma comissão que organizou essa semana. Desde o início, quando eu sou coordenador do curso, por isso estou aqui, a ideia era a gente fazer uma semana que envolvesse as diferentes áreas do conhecimento que comportam o curso de Ciências Sociais, e a gente fez isso através do colegiado do curso de Ciências Sociais, para que todas as várias áreas do conhecimento pudessem participar e realizar essa semana de uma maneira mais democrática possível, e que trouxesse para a semana justamente parte das atividades que são desenvolvidas no curso, na área de pesquisa, grupos de pesquisa. Nós temos 12 grupos de pesquisa no curso de Ciências Sociais, uma quantidade boa de professores nessas áreas. Então, a semana de Ciências Sociais, de uma certa forma, reflete um pouco essa característica do curso de Ciências Sociais. Então, eu gostaria, primeiramente, de fazer um elogio, uma saudação especial a essa comissão que, em pouco tempo, conseguiu realizar
essa atividade, trazer, eu acho que uma boa programação para a Semana de Ciências Sociais. E aos professores, que mesmo não estando participando diretamente da comissão, contribuíram de alguma forma, para a realização dessa semana, tanto do ponto de vista do trabalho em palestras que vão acontecer aqui ao longo dessa semana, quanto também com apoio, aporte material, considerando que, em função mesmo da própria correria que se deu a semana, nós não tivemos muito tempo de conseguir recursos, e talvez nem tivéssemos condições de conseguir recursos, porque vários desses recursos foram cortados. Então, esse talvez de uma certa forma, sirva para enaltecer ainda mais o trabalho desse grupo que organizou essa semana. Então, eu gostaria de fazer essa saudação inicial, e essa seria minha contribuição hoje, nessa abertura das Ciências Sociais, da Semana de Ciências Sociais, e desejar, não só aos palestrantes, mas desejar aos alunos que vão participar da semana, uma boa semana, e que possam, a partir dos debates que vão acontecer aqui nas várias áreas, inclusive algumas palestras, são palestras que estão vinculadas diretamente a esse processo que eu estava me referindo anteriormente, de uma situação de crise do país, em que as várias áreas estão sendo afetadas, como a área de saúde, por exemplo, a partir desse processo, eu diria que não é uma coisa que começa agora, mas é um coroamento de um processo que já vem ocorrendo ao longo desse tempo, e que chegamos a uma situação superlativa dessas medidas que afetam praticamente todas as áreas sociais, mas especialmente a educação. Então, eu gostaria de agradecer aos alunos que se empenharam nessa tarefa e a todos aqueles que vão participar ao longo dessa semana, para que a gente possa realizar uma grande semana e fazer valer esse esforço coletivo e a realização dessa atividade. Muito obrigado, bom dia a todos, boa semana. Bem, eu fui convidado pelo organizador do evento, o chefe do departamento de ciências sociais, assim como foi convidado, salvo engano, o chefe do departamento de antropologia, além do diretor da unidade, que não puderam comparecer. Bem, como chefe do departamento de sociais, que é responsável por um conjunto amplo de disciplinas que são ofertadas para diversos cursos, evidentemente que o curso de Ciências Sociais é o principal deles, não só pela questão da quantidade de disciplinas que o departamento oferece ao curso, mas pela questão da própria formação, da área de Ciências Sociais dentro da universidade. E, sem querer ser repetitivo, dentro dessa conjuntura obscurantista que a gente está passando, não é à toa que a área de ciências humanas, de um modo geral, e a área de ciências sociais em particular, vira alvo de ataque por conta justamente digamos assim, estreitas em relação ao entendimento da realidade e as concepções do próprio mundo. Portanto, é por si só uma resistência em relação a todas as formas de obscurantismo e de ignorância. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com a questão da contraposição entre posições conservadoras ou com abraçar a ignorância. E o curso de Ciências Sociais expressa na sua diversidade de disciplinas e de concepções justamente essa possibilidade de adotar diferentes pontos de vista em relação ao entendimento da realidade. Daí a importância de um evento como esse, por exemplo, num curso que já tem mais de 30 anos, e já formou um conjunto bastante amplo de profissionais que atuam em diversas áreas. E eu acho que qualquer tema, qualquer assunto,
dizer, esses debates, assim como os debates que acontecem em sala de aula, por exemplo, um evento como esse é dar uma amplitude necessária para a própria existência, por exemplo, de uma atividade. Tá? Então, é um evento em que esse evento sirva para esse curso de ciências sociais e que daqui para frente ele novos horizontes adequados do ponto de vista de entendimento da própria realidade. Um evento, muito obrigado. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Tá. Eu como presidente do centro acadêmico, estou no centro acadêmico, e nós gostaríamos de agradecer o Departamento de Ciências Sociais, todos os professores que já ajudaram bastante, o de Antropologia, que mesmo não estando aqui, eles nos ajudaram bastante também na construção desse tema. E também da tua, que se não fosse por eles, nós não teríamos microfone na caixa, porque infelizmente com os cortes do governo nós não temos caixa aqui no auditório. Então, isso desande e também nos ajudou. E como já estamos com tempo limite, vamos começar mesmo. Então, vamos começar a primeira mesa com o título de Futuro da Educação, a quem interessa. E convido aqui a comigo a professora Silvia Fonte Nogueira, doutora em Pedagogia, diretora da FACEP, e a professora Cláudia Moreira Barros, a Gonza Ortega, representante e o Cláudio Santana, que é representante, secretário de acadêmicos e secretário. Primeiramente, bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos e, de maneira muito estamos passando por momentos muito difíceis, esses momentos estão me afetando extremamente. Eu gostaria de agradecer o convite, por neste momento a gente poder falar sobre, porque a gente precisa falar sobre, né? Nós precisamos dar uma racionalidade a algo que nos parece tão irracional, algo que nos afeta e vai fazendo com que tudo o que a gente, de modo muito árduo, né, veio construindo, especialmente nos últimos 30 anos, após o período de redemocratização, né, é como se estivesse se esvaindo. Então, eu quero inicialmente agradecer o convite para que a gente possa, num diálogo claro, tentar dar uma racionalidade de modo mais propositivo, né? Ver o que nós podemos fazer para enfrentarmos essa situação que vai nos abatendo, especialmente quando nos sentimos sozinhos, especialmente quando não temos a capacidade e a possibilidade de estarmos juntos, mobilizados
porque a realidade em si, ela vem passando sobre nós feito um trator. Dito isto, eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho. 20 minutinhos. Deixa eu marcar aqui que eu falo demais. Bom, eu inicio a minha fala a partir desse contexto que o professor Neto rapidamente nos coloca, né? E a partir do tema que nos é colocado, o tema da semana, o título da semana é Brasil Contemporâneo, Crises e Críticas. E esta mesa em si tem a tarefa, né, de discutir o papel da educação mediante este contexto. Sob a pergunta, né, futuro da educação, a quem interessa? E aí eu recorro ao Mesaros, Silvio Mesaros, para uma forma de um parágrafo, né, contextualizar de que lugar falamos. Para a gente ter a clareza, né, que esta crise não é uma crise da educação, não é uma crise institucional, uma crise meramente política, né? Não é uma crise entre conservadores, como o professor fala, e os progressistas. E aí, Silvio Mesaros, ele nos coloca em 2011, para além do Capital, o seguinte parágrafo que eu cito aqui como o nosso contexto para eu desenvolver o meu argumento em relação à educação na atualidade. Vivemos hoje em um mundo firmemente mantido sob as rédeas do capital, numa era de promessas não cumpridas e esperanças amargamente frustradas, que até o momento só se sustentam por uma teimosa esperança. E é nessa teimosa esperança que nós vimos aqui discutir a educação, tendo a clareza de que o que temos, o que precisamos ter em mente, que o que está em crise, e numa crise ainda mais profunda, mais estrutural, de longo tempo, é o capital. E é a partir deste contexto que as instituições, e aqui eu cito um em específico, o Estado, é colocado em xeque e é chamado a responder por esta crise. Na história do Brasil, na história brasileira, isso não é novidade. Nós pontuamos, né, a relação Estado e educação, historicamente, da seguinte forma. Saviani nos traz os pontos, né, expressões de momentos em que a realidade do capital vem se dando desde o século XV e XVI aqui no Brasil. Então, não que a gente não tivesse história antes disso, tá? É um momento em que exatamente, só que atualmente a gente precisa deixar as coisas muito claras, né? O que acontece a partir de 1500? Nos descobriram, alguém estava perdido, né? Então, é uma visão eurocêntrica de que o outro existe a partir do momento que eu noto o outro. Eu não compartilho dessa visão, certo? E dito isso, eu gostaria de pontuar que entre o século XVI e o século XVII, no nosso território, nós vivenciamos uma relação entre Estado e educação, onde Luzuriaga traz para nós, pontua como educação pública religiosa, né? É a ação do Estado, não na forma de Estado como a gente conhece hoje, mas na ação do poder, né, sobre um território, no qual os representantes religiosos, eles conclamavam, por meio da educação, certo? Ações pontuais para quê? Para aculturar, para trazer a força, certo?
seus costumes, a cultura e os costumes dos nossos colonizadores, por meio de processos educativos. A partir do século XVIII, já influenciado pelo iluminismo, né, temos uma visão laica de mundo e vivenciamos nessa relação uma educação pública estatal. Essa educação pública estatal, embasada nos princípios da Revolução Francesa, né, de uma escola pública, universal, gratuita, obrigatória e leiga como dever do Estado. No século XIX, sob o viés de uma educação pública nacional, a gente vai ver aí, historicamente, a consolidação dos Estados nacionais. No Brasil, e especificamente, a gente vai demarcar esse processo na década de 30, quando a educação passa a ser, né, uma questão nacional. As primeiras iniciativas, né, nessa perspectiva de tornar a educação como uma questão nacional, nos remetem, por exemplo, primeiras iniciativas governamentais relacionadas à ação do governo, nos diz respeito à criação do Ministério da Educação junto com o Ministério, né, da Cultura, da Ciência, tudo junto. Né? E aí a gente vai ter, a partir da década de 30, algumas ações estatais na perspectiva de organização do ensino para dar respostas ao momento de desenvolvimento do nosso país. No século XX, né, e aqui no nosso país, especialmente já no fim do século XX, é que a gente vai ter, né, depois do processo da ditadura militar, os processos de redemocratização, onde retorna, contudo, a bandeira de uma educação democrática, uma educação pública, certo? Onde, a partir de então, a gente pode situar uma democratização quantitativa dos espaços escolares, tá? E um prolongamento de uma escola fundamental. A qualitativa, o aspecto qualitativo, né, ele vai ficando no bojo da história, certo? Sempre na perspectiva, buscando elementos para mensurar a qualidade dessa democratização por meio de processos de avaliação, por meio de ranking. E agora, né, nas duas primeiras décadas do século XXI, né, e aí a gente se reporta ao velho Marx, nós estamos nesses últimos anos vivenciando uma investida na educação, e aí, novamente eu destaco, não numa guerra entre conservadores e progressistas, mas uma guerra, uma luta, uma disputa, certo? Que diz respeito, se remete à grande crise do capital. Como se fosse uma retomada, tá, do século XVI, uma educação pública religiosa. Só que a história, né, o velho Marx, e aí pegando o velho Marx, os acontecimentos podem acontecer duas vezes. A primeira é como tragédia. O segundo momento em que se repete é como farsa. Então nós precisamos ficar bem atentos. A pergunta desta mesa é a educação, né? O futuro da educação, a quem interessa. E aí é importante pontuar que é uma pergunta que precisa ser bem colocada, e aí eu vou também me embasar no nosso patrono da educação, que não à toa está sofrendo, certo, os ataques, né? E aí Paulo Freire nos coloca algumas perguntas, e especialmente dos atos formativos, e por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a educação, enquanto prática social, ao longo da história da humanidade, certo? Ela foi utilizada como um meio de formação para
legitimar processos de ordem geral. Processos econômicos, processos políticos, processos filosóficos. E não à toa, porque a educação, como ação, como prática social, ela realmente pode estar em disputa. É uma disputa que está acontecendo pela educação, especificamente pela educação escolarizada. Porque enquanto prática social, o controle em si é muito mais difícil. Mas o controle da educação escolarizada, para legitimar um determinado tipo de Estado, é necessário. Então, essa educação, né, interessa a quem? É necessário a gente ter muita clareza as perguntas que Paulo Freire nos faz quando estamos envolvidos em processos formativos. Né? Quem forma quem? Quem forma quem? Para quê? Forma-se a favor de quê? Forma-se contra o quê? Então, a dimensão formativa da educação nos implica estas perguntas. É também o velho Marx que nos diz o que é educação. O velho Marx vem trazer para nós que educação, considero educação, e aí deixa eu pegar aqui a minha cola para ser fidedigna ao que ele diz. Né? Por educação entendemos três coisas. Educação intelectual, educação corporal, educação tecnológica. E justamente a essa terceira eu faço referência. Aqui Marx se refere a uma educação na qual os princípios da ciência e do trabalho, eles não são apartados. Por meio do domínio da ciência, por meio do domínio dos princípios científicos da produção e articulados à sua ação na atividade laboral, o trabalhador, segundo ele, tá? Tem a possibilidade de ter uma formação integrada, integral. E é isso que está em jogo. Porque a quem interessa uma educação integrada? A quem interessa o domínio da ciência, da tecnologia, do modo de produção? A quem interessa? Aqueles que entendem a sociedade na perspectiva de que um homem, uma mulher, explora outro homem e outra mulher. Isso é natural? Interessa-nos reservar determinado tipo de conhecimento apenas para um pequeno grupo que possa manter esta realidade de modo natural. Então, quem forma quem nessa dinâmica? Nós sabemos que nós nos formamos em todas as nossas ações em que estamos envolvidos. Nos formamos no trabalho, nos formamos na comunidade, nos formamos na rua. Onde mais a gente se forma? Só na universidade? Só na escola? Não. Entretanto, é necessário que o que é o conteúdo do que é disseminado nesses espaços específicos estejam sob a égide de alguém para dizer quem tem que pensar e quem tem que obedecer. Então, quem defende esse tipo de educação
tem como princípio que eu formo alguém para dominar. E eu formo alguém para que seja dominado. Com isso, né, eu formo para quê? Nessa perspectiva, eu formo para quem vai ter, né, aquela perspectiva daqueles que serão formados para dominar, vão ter um tipo de formação que contemple, certo? As perspectivas do conteúdo, do domínio, do conhecimento científico de modo mais pleno. E aqueles que vão ser delegados apenas a serem dominados, eles precisam de elementos básicos, o suficiente que os permita continuar operando num sistema que precisa que uns mandem e outros executem. E no campo formativo, no campo do conhecimento, né, em que áreas nós podemos, nós temos a possibilidade, né, de negar essa perspectiva de formação, de entender que nos formamos uns aos outros em todos os espaços, certo? E que em determinados espaços, como a escola e a universidade, nós precisamos nos apropriar da plenitude do conhecimento. A quem interessa isso? Nessa perspectiva, deixa eu pegar aqui a minha cola e meu óculos, eu coloquei bem pequenininha a minha cola. Nessa perspectiva, já finalizando, que eu já fui aqui, que eu já falei demais, eu quero trazer para nós a questão central proposta por Luiz Fernando Dourado, né, que nos ajuda nessa construção dessa análise da atualidade na educação. E coloca aqui, atualmente, uma questão central qual é o sentido ético-político da educação? Num contexto em que a gente vive a quebra de regulamentos, a quebra de um contrato democrático, certo? Qual é o sentido ético-político, né, que apesar de termos algumas conquistas, grandes não, conquistas possíveis, mediante o sistema que nos encaixamos, né? E aí daqui eu ressalto alguns, como o acesso ao direito à educação. A ampliação desse acesso nos últimos 30 anos foi muito pequeno, mas foi o diferencial para uma grande parte da população brasileira. Então, esses avanços, certo, nos foi colocado em que contexto? A coexistência entre relações público-privadas, que vão se tornando promíscuas cada vez mais, onde o público fica sempre em detrimento do privado. Então, que ética, né, qual é o sentido ético-político da educação? De modo mais geral e objetivo, temos ainda, nos últimos 30 anos, uma das conquistas fundamentais que precisamos nos colocar em nossas pautas para que possamos assegurar ainda, né, a educação pública. O Fundeb, a partir de 2020, dezembro de 2020, termina a validade do Fundeb, um fundo específico que nos últimos anos significou o quê? Significou a garantia de que alguns recursos fossem diretamente aplicados à educação. Outra questão que precisamos ficar atentos por essa época, a proposta de desvinculação, né? Há uma proposta em que se defende, o governo federal defende, que haja totalmente a desvinculação de recursos destinados para educação e saúde. A quem interessa isso? A que tipo de educação isso interessa?
Cuidado com a investida nos nossos processos formativos. Estamos no alvo. Ciências sociais estão no alvo e as licenciaturas estão no alvo desse governo, que querem dizer que os professores precisam ser treinados para passar o que efetivamente é necessário. O quê? As primeiras letras e as operações iniciais? É necessário para quem? Então, qual é o contexto, qual é o sentido ético-político da educação com essa defesa? E para pontuar a nossa realidade, né? O Futurice. Qual é o sentido ético-político do Futurice? Qual é o sentido ético-político do Futurice? Diz respeito a uma educação onde a relação público-privada fica ainda mais promíscua, sempre em detrimento da educação, dos interesses públicos na educação. Finalizando, né? Apesar de todo o contexto pesado que a gente vem sentindo, a gente passa a sentir no nosso corpo, nas nossas ações, eu termino com uma mensagem de esperança, porque, e aí eu vou recorrer ao Manuel de Barros. Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras. Liberdade caça jeito. Que a gente consiga junto caçar o jeito da nossa liberdade. Obrigada. Perfeita a fala da professora Silvia, nos motiva, nos emociona. E quero desejar um bom dia a todos e a todas. Dizer que eu estou extremamente feliz de ser convidada para essa mesa e com esse tema específico. Eu acho que quando a Semana de Ciências Sociais se propõe a abrir a sua semana discutindo a educação, discutindo os desafios que essa educação enfrenta hoje, ela tem muita clareza do que significa isso num projeto que nós vivemos hoje de reestruturação do capital. Então, assim, nós hoje aqui, várias facetas da educação, do ensino superior, o ensino básico, o ensino privado, os movimentos sociais, a voz da docência dentro da escola. Então, acho que todo esse processo, essa mesa que é representativa, ela permite a gente ter um panorama hoje um pouco melhor de clareza, talvez, né? E assim como a professora, eu também vou fazer uma colinha aqui de um historiador que para mim é extremamente caro, que é o Eric Hobsbawm. Ele fala o seguinte, e isso me motivou a minha fala em relação à mesa que a gente está propondo hoje. O Hobsbawm fala da seguinte maneira: a destruição do passado, ou melhor, os mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal a das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. E pensando na fala da professora Silvia, eu acho que o Sevchenko, ele acaba traduzindo ainda um pouco do nosso sentimento que vivemos hoje, no loop da montanha-russa, naquele processo de transformação que hoje nós vivemos, de reestruturação desse capital que afeta, que vê a educação como um mecanismo não de construção social, mas sim como um mecanismo a ser controlado, a ser normatizado. Isso gera as desigualdades. A gente vive num contexto hoje, e aí eu vou pegar minha colinha aqui também,
onde a pauta econômica ortodoxa, nós já estamos extremamente habituados, né, do Estado mínimo, as discussões econômicas que são pautadas, né, o lucro total do capital, a escola sem partido, que merece uma reflexão muito específica do que representa. Militarização das escolas, hoje é uma realidade, inclusive nas redes municipais, que antes era uma realidade do Estado apenas, mas hoje o município adere a esse discurso e começa a fazer a militarização, não no ensino fundamental maior, mas sim no ensino fundamental básico, entre as crianças, de 1º ao 5º ano. Então é muito mais, né, complicado, muito mais planejado e arquitetado do que a gente está, né, pensando. Eu sou professora da escola pública, também trabalho, né, em ensino superior na privada, e nós sabemos como nós estamos sofrendo, principalmente nós das humanidades, né, onde o EAD, que é na escola de ensino superior, hoje toma o mercado de trabalho, reestrutura esse mercado, e milhares de professores hoje estão, né, desempregados, literalmente, porque não tem mais espaço dentro desse mercado, não interessa, né, mas principalmente dentro das áreas de humanidade, a presença física do professor. Os cortes de verbas para o ensino básico e superior é outro processo que nós também vemos cada vez mais presente, e aí a professora tão magistralmente coloca, né, os projetos que vão sendo implementados pelo governo, os projetos que demonizam as humanidades, onde colocam o professor como esse doutrinador, né? Nós hoje, principalmente eu sou formada em História, nós sentimos bastante essa vigília, né? Esse controle por parte de mecanismos hoje do Estado, não só na esfera federal, mas também das esferas estaduais e municipais. Sentimos isso dentro do nosso cotidiano, do nosso ofício. Então, o fato que esse processo de um certo, que eu até brinco aqui, um macartismo pedagógico, né? A ideia de que existe o bem e o mal, né? A divisão muito simplista, hoje é uma marca que nós encontramos muito presentemente, de forma muito comum, nos discursos que nós vemos dentro das outras esferas de ensino. Nós sabemos que a universidade, ela reflete isso, mas o ensino básico, o ensino médio, ela também está passando por esse mesmo processo de controle de informação. Isso tudo, né, são facetas de uma política elaborada, articulada, e que não é apenas uma política nacional. Nós temos a leitura, eu faço parte de um grupo dentro da Secretaria de Educação e da Secretaria Municipal, onde nós fazemos discussões sobre o ensino, sobre a educação, e aqui também na UFAM nós temos um GT, um grupo de trabalho que hoje também se propõe a fazer essa discussão, e nós temos essa clareza de que é parte de um processo muito maior, um processo que vem não como resultado dentro da América Latina, porque passamos por outros países por esse mesmo processo de estruturação, né, aqui nossos vizinhos, mas sim um projeto que vai para além, um projeto de capital mesmo, um projeto neoliberal que está sendo implementado para controle aqui dentro dessa área do planeta. Então, essa escola que eles desejam criar, e talvez é um pouco das angústias que eu estou trazendo para nós compartilharmos aqui, é uma escola de submissão, de conformismo, né? E essa é a prática final, elaborada e esperada por esse tipo de Estado, para que possa ser, que está sendo construído dentro do Brasil, desde o golpe democrático que foi sofrido dentro do governo Dilma. Uma ruptura democrática, de fato. Essa ruptura, ela não é um plano engendrado apenas dentro dessa nossa esfera nacional, mas cada vez que novas informações são passadas e que nós podemos fazer, a partir dessas informações, as análises, nós podemos aí perceber realmente um plano, né, muito maior do que está sendo construído aqui no Brasil.
a fixação com o pseudônimo ineficiente da pedagogia, né? Isso eu botei esse ponto aqui para nós refletirmos, a professora também acabou colocando, esse ataque contínuo, constante à figura pedagógica do Paulo Freire, né? E isso tudo faz parte também, na nossa leitura, para quem interessa. E talvez esse seja o diálogo dessa mesa. A quem interessa uma educação normatizada? A quem interessa uma educação que vai partir do ponto, né, do controle para esse Estado brasileiro. Então, a educação passa a ser considerada, nesse sentido, um inimigo interno, né, aquele que precisa ser controlado, necessitando com isso normatização e controle. Esses processos de militarização que são levantados, a escola sem partido, que é um projeto que hoje normatiza, né, um viés ideológico de extrema direita, de uma direita conservadora, e aí compartilha aqui a fala do professor Marcos, de fato, ser conservador não é abraçar a ignorância, muito pelo contrário, é necessário todo um arcabouço teórico para que você se autoafirme como conservador. Isso tudo, hoje nós vivenciamos uma realidade dentro dos espaços onde o ensino está sendo gestado, que gera angústia entre nós, que gera o controle absoluto das nossas ações dentro das escolas. Então, nós necessitamos mesmo, onde nessa era que nós vivemos, onde a maioria são nativos digitais, onde a interação, a comunicação, elas são presentes dentro da escola, é necessário um processo de rediscussão, inserir novamente a tecnologia, inserir a comunicação, inserir o professor não apenas como o portador do conhecimento, mas alguém, né, um mecanismo de comunicação, de interação entre o conhecimento. Os desafios atuais são enormes, são muitos, e eles passam pela elaboração de política pública e principalmente de resistência dos protagonistas sociais desse projeto. E aqui eu queria trazer para vocês alguns processos. Quando a gente fala em resistência, a gente não fala, né, apenas, né, no movimento social clássico. A gente fala também de outros projetos que estão sendo elaborados. A sala de aula é um espaço de resistência. Ela se conforma como espaço de resistência. Tem uma experiência belíssima numa cidade chamada Bacabal, no Maranhão, que se chama o projeto Escravo no Canais. Não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto, mas é um projeto que foi feito por professores do ensino básico, do ensino fundamental, aonde eles detectaram dentro dessa área da escola que as crianças, a partir de junho, iam embora, abandonavam a escola. Por quê? Porque elas iam trabalhar na retirada, né, do campo, na retirada do babaçu, na retirada da castanha e tudo mais. Então, dentro dessa área, tinha um problema seríssimo que foi detectado pelos professores de trabalho escravo e trabalho infantil. Então, eles mobilizaram a escola, mobilizaram a comunidade e fizeram um projeto que acabou gerando um manifesto, no final, foi assinado pela cidade inteira, quase, e um projeto de lei que foi apresentado no parlamento para que eles pudessem combater o trabalho escravo. Então, projetos como esse do Maranhão, eles nos inspiram. Eles colocam que aqui o Veloso, que participou comigo, supervisora por um tempo do PIBIT, que é uma ferramenta também de resistência, que sofre com esse processo, né, dos cortes do governo, e nós podemos elaborar projetos que geraram também processos de resistência aqui. Fotografias, projetos com fotografia, com celular. Então, em suma, a sala de aula é o espaço da resistência, né? A sala de aula que muitos de vocês, quando formarem, né, no ensino médio, que, né, acaba acolhendo muitos profissionais das ciências sociais, e que está sendo hoje, infelizmente, cada vez mais restrito
em termos de concurso público. Acho que a gente tem uma luta, né, que os centros acadêmicos, que os estudantes de ciências sociais têm que acampar, porque o ataque que vem em forma de projeto de lei, como Escola Sem Partido, que vem através de projetos de leis como o Futurice, são projetos que têm aí uma tentativa dessa normatização. Então, a minha fala era um pouco dessa experiência e um pouco dessas experiências que nós vivemos e que passamos em sala de aula, e eu vou convidar todos vocês a resistirem sempre, porque esse governo vai passar. Como diz um sitezinho lá que eu acompanho, só tenho uma coisa a dizer: não passarão. Tiramo, em nome me narai Wanda Ortega, em nome do Itotu, Alto Limões, acadêmica de pedagogia da UEA. Bom dia a todos. Eu me chamo Wanda Ortega, eu pertenço ao povo Itotu do Alto Limões, sou acadêmica de pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. E também faço parte do movimento dos estudantes indígenas do estado do Amazonas, o MEIAM, que é uma instituição criada por estudantes indígenas aqui do estado do Amazonas, composta por vários alunos do Rio Negro, do Baixo Amazonas e Alto Solimões. Quero agradecer o convite pelo Cláudio, né, que eu tive a alegria de conhecer em uma das mobilizações das mulheres indígenas aqui no estado do Amazonas, que me fez o convite para a mesa. Estou muito agradecida e como jovem eu quero poder contribuir de alguma forma nessa sociedade e nesse contexto que estamos vivendo hoje. O MEIAM, em 2016, o MEIAM tem uma história de quase 27 anos de existência. O MEIAM foi responsável pela mobilização junto aos outros movimentos sociais em 2004 para a criação das cotas dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Como já faz parte da história dos povos indígenas, a exclusão de dentro desses processos, dentro da nossa sociedade. Há 519 anos, que a partir da invasão dos nossos territórios, se criou todas as políticas possíveis para a exclusão desses povos. E hoje, mais do que nunca, essas populações estão tendo que lutar novamente, porque nós que usamos as flechas, né? Mas hoje tem uma flecha apontada diretamente para os nossos territórios, de forma a nos atacar novamente, né? Então, é necessário, dentro desse contexto, que mais do que nunca nós estejamos organizados. Não só os indígenas, porque não é só a população indígena e as minorias que estão sendo atacadas hoje. E a gente percebe, como professor em formação, o quanto está sendo difícil. Como a professora já falou, as demais professoras falaram, a área de ciências humanas, de todas as espécies, né? As sociais e as licenciaturas são as áreas afetadas. E que sempre tiveram um olhar, a gente vê pela história, né? São as áreas que menos têm recursos destinados. E hoje, mais do que nunca, isso se perpetua com esse atual governo. E nós, dentro desse espaço da universidade, é importante que a gente se compreenda nesse processo de formação. Porque a gente, como jovem,
não se percebe nesse processo de formação como professores ou como profissionais. É como se, ao sair da universidade, que a gente fosse ser alguma coisa e que a gente só pode se mobilizar quando sair da universidade, porque tu não vai ter um emprego, aí você vai ter que ir para a rua se mobilizar para que os concursos se abram. Não, a universidade, ele é esse espaço. Nós estamos em formação. E a nossa ação hoje, ela tem que se dar dentro desse espaço. Ela tem que se fazer necessária hoje. Porque talvez, qual é o futuro da educação? A gente pode nem ter educação futuramente. Se nós não fizermos alguma coisa hoje como juventude, como professores em formação, nós não temos a certeza do amanhã. Então, a minha fala é para que a gente se mobilize. Eu vejo a gente muito na inércia, assim, muito parado. Nós somos muito parados. Nós não somos uma era da década de 50 e 60, que os jovens se mobilizavam em prol de várias questões sociais. Hoje nós estamos muito acomodados nos nossos sofás. A gente tem que sair dessa inércia. A gente precisa se conectar com outros para a gente ter força e se organizar de alguma forma. Porque da forma que estamos desorganizados, as outras pessoas que nos atacam não estão organizadas de um poder tão grande que a gente não sabe nem mensurar, que eles têm força suficiente para nos atacar como estão nos atacando. E assim, em 2016, quando eu entrei na universidade, a universidade era para ser esse espaço, dessa pluralidade que nós temos no nosso país. Mas eu, como indígena, eu não percebo isso. A universidade é um espaço ainda excludente. Por que eu falo isso? Porque é uma coisa única, é um saber único que é ensinado, é um discurso único dentro da universidade. A universidade, principalmente aqui no estado do Amazonas, não tem políticas afirmativas, tem as cotas para indígenas e negros, mas não tem uma política que mantenha esses alunos dentro dessa universidade. Assim, vocês que não são indígenas, que não são negros, também vocês não são assistidos. Nós caminhamos dentro da universidade de uma forma tão pegada que a gente tem que arranjar um emprego para se manter na universidade. E você não consegue nem estudar direito, porque tua cabeça, quando trabalha, né, quando você trabalha, o teu corpo cansa, tua mente cansa, e você às vezes não consegue nem pensar o que eu sou ali dentro desse espaço. Então, como indígena, eu sinto a necessidade de a universidade dialogar com os nossos conhecimentos. Não existe um currículo transversal, é um currículo único. Eu me sinto despida de ser índio quando eu entrei na universidade. Porque eu tenho que esquecer tudo aquilo que eu sei e tenho que viver aquilo que está sendo posto para mim. A gente não consegue dialogar os meus conhecimentos do meu povo com os conhecimentos seculares. É totalmente paralelo. Não se tem diálogo. Então eu tenho uma crítica sobre isso, sobre a universidade. Porque nós queremos e hoje estar dentro da universidade. Desde a Constituição, onde os movimentos indígenas e outros movimentos sociais foram para dentro do Congresso buscar isso, que nós queríamos uma educação, nós queremos saúde, nós queremos ter acesso a todas as políticas, mas de forma diferenciada. E essa forma diferenciada é respeitar esses saberes, é respeitar esse modo de vida como as populações indígenas vivem, os quilombolas, os ribeirinhos, além dessa valorização desses conhecimentos. Porque a universidade não dialoga, não se cria um currículo transversal para dialogar com esses saberes. Nós tivemos sim conquista dentro da educação. As cotas foram as políticas mais assim avançadas e